Olá! Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso A Carta aos Hebreus. E com esta lição, iniciando o capítulo 13, entramos na reta final. Vemos na última aula que há uma advertência sobre os que menosprezam o que fala, ou seja, Deus. Além disso, fomos informados que tudo será abalado no céu e na terra pelo Senhor. Mas também foi dito que há algo que estamos recebendo, o reino de Deus, que não pode ser abalado. Então, o que se deve fazer diante do que se tem recebido de Deus? Duas coisas: ser agradecido a Ele e servi-lo, mas não do nosso jeito, e sim de modo a agradar a Deus. Hoje veremos como se pode agradecer a Deus e ainda prestar um culto a Ele, que é o mesmo que servi-lo, como foi dito, só que agradando-o. Dividiremos esse estudo em 3 partes. A primeira, amando o próximo, versículos de 1 a 3. Segunda parte, tratando com sexo e dinheiro, versículos 4 e 5. E a terceira e última parte, confiando na promessa, versículo 6. Vamos antes fazer a leitura do texto. Hebreus capítulo 13, versículos de 1 a 6. Seja constante o amor fraternal. Não negligencies a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Belíssimo texto. Vamos então à primeira parte. Amando o próximo. Versículos de 1 a 3. O versículo 1 contém uma palavra grega muito conhecida. Sim, a palavra é Filadélfia. Filadélfia significa amor entre irmãos ou amor fraternal. O texto diz que isso é para permanecer, ser constante. Com isso, o autor quer dizer que os crentes de Hebreus já praticavam a Filadélfia, só que não deveriam desanimar, e sim continuar, permanecer nela. O que deve unir uma comunidade de fé cristã não é a cidadania, nacionalidade, preferências políticas, amizade ou qualquer outro motivo que não seja a Filadélfia. Mas o que é Filadélfia? Podemos dizer que Filadélfia é a qualidade do amor que liga, que une a comunidade como irmãos e irmãs na família de Deus. Esse tipo de amor deveria existir entre irmãos. Segundo o filósofo Aristóteles, que nasceu mais de 380 anos antes de Cristo, irmãos são a mesma coisa, só que em corpos separados. Bonito! E eu reconheço isso. Porém, mais do que esta afirmação de Aristóteles, Filadélfia na igreja significa construir uma forte comunidade que tenha uma base e uma rede de apoio de sustentação aos crentes individuais. Os relacionamentos entre crentes devem ser marcados pelo amor que caracteriza irmãos. Quem está ligado pelo sangue de Cristo deve ter a convicção de que tem irmãos e irmãs em Cristo. Isso é igreja. É por isso que as pessoas se veem e até falam: olá, irmão, olá, irmã. É por causa disto. Não é apenas um maneirismo de cristãos. Ao contrário, é uma consciência. Mas irmãos não são os que estão ligados apenas pelo sangue, mas também pelos mesmos objetivos, mesmos valores, mesmos desejos. Agora, se o versículo 1 diz para permanecer a Filadélfia, o versículo 2 pede para não esquecermos a hospitalidade. Esquecer aqui
Não tem a ver com falha de memória, mas significa negligenciar. Este é o sentido de esquecer. Não negligenciem, não deem o tratamento inadequado, ou então não estavam dando o tratamento adequado à hospitalidade. Qual a diferença entre o que é dito aqui nesse versículo 2 e o anterior? Bom, a diferença é que o versículo 1 fala de amor entre irmãos e o versículo 2 de amor entre estranhos. E nós temos aqui mais uma palavrinha grega, e ela é traduzida como hospitalidade. Esta palavra é philoxenias, de onde vem filoxenia, que significa amor ao estranho, ao estrangeiro, ao que não pertence à família. Entenda, nos primeiros dias do cristianismo, era comum a locomoção de pregadores itinerantes, evangelistas, apóstolos, que eram perseguidos pelos governos ou outros motivos de força maior. A igreja era o único apoio de que dispunham, já que as hospedarias da época eram muito perigosas, porque eram lugares de ladrões e prostituição. Os irmãos eram a única opção de pouso, segurança e alimento. Então, essa rede de solidariedade é que fez com que o cristianismo crescesse de modo rápido naquele tempo. A seguir, o texto nos dá a motivação para essa prática. Pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Veja que o tempo aqui está no passado, não é nem presente ou futuro, o que indica ser uma experiência já ocorrida. Tudo indica ser uma referência a Gênesis capítulo 18, versículos de 1 a 22, quando Abraão recebe anjos em sua tenda. Ou também, ainda em Gênesis capítulo 19, versículos de 1 a 3, quando o sobrinho de Abraão, Ló, hospeda mensageiros celestes em sua casa. E onde é que ele morava? Ele morava em Sodoma. Esses anjos foram hospedados por ele antes da destruição ali daquelas cidades, Sodoma e Gomorra. Enfim, a mensagem de Hebreus é que, ao hospedar alguém, há a possibilidade de que esse alguém seja portador de alguma bênção do Senhor. Esse é o sentido. O versículo 3 fala de presos e maltratados. Esses podiam ser alguns daquela comunidade que estavam presos desde aquela ocasião relatada, lembra-se, no capítulo 10, versículos 32 e 34. Dê uma lida e recorde. Naqueles dias, não se castigava alguém com prisão. Não. A prisão era para se aguardar a condenação e a execução. Enquanto isso, como já foi dito aqui, em outra aula, a família é que deveria suprir as necessidades do preso. Então, comida, roupa, conforto emocional e outras coisas mais. Os primeiros cristãos eram reconhecidos por irem mais longe. Tanto é assim que o antigo orador sírio, mas que só se expressava em grego, estou me referindo aqui a Luciano, lá do 2º século, ele disse que os cristãos eram muito estranhos. Por que, Luciano? Porque, além de se chamarem irmãos, eles dividiam o que tinham, apesar de não terem laços de sangue com esse ou com essa com quem dividiam. Ele ainda disse que, quando um de seus líderes esteve preso, muitos levaram comida, livros, faziam orações e até ficavam presos com ele. E por que agiam assim? A resposta está no fim do versículo 3. Eles se punham na pele dos perseguidos. E agora a segunda parte, tratando com sexo e dinheiro, versículos 4 e 5. Esta seção do capítulo ensina que a integridade sexual no relacionamento marital deve ser mantida. Isto é assim porque a infidelidade conjugal traz mácula, mancha, que são expressões do quê? Impureza. E, como já sabemos, impureza expressa não apenas falta, mas a negação da santidade. Os cristãos, eles devem, ao contrário, perseguir a santidade,
como vimos há pouco no capítulo 12, versículo 14. Por isso, o casamento deve ser puro, santo. E por que o autor levantou esta questão? Qual o motivo? Bom, tudo indica que em um ambiente onde um cônjuge podia estar preso, a tentação para a licenciosidade poderia ser grande. Além disso, se esse tipo de problema ocorresse, toda aquela rede de solidariedade que estava sendo montada em apoio missionário poderia estar sob risco. Afinal, as pessoas deixariam de hospedar em suas casas. Daí o fato de que, recebendo visitantes a todo tempo, todos deveriam ser lembrados de seus compromissos pessoais, sociais e espirituais. Isto deveria ser assim porque a sociedade daquele tempo estava completamente enfraquecida por adultério e imoralidade. Para você ter uma ideia, até os filósofos falavam contra. Portanto, a igreja deveria ter uma postura ainda mais vigilante nesta área e mais radical do que o apelo dos moralistas da época. Sim, a última parte do versículo 4 responde à opinião sustentada por muitos, que, se ocorrer adultério sem que ninguém visse, não haveria problema, não é? Não. O problema não está em outra pessoa não ver, mas em Deus, que a tudo vê, por isso irá julgar os imorais e adúlteros. O versículo 5 está ligado ao versículo 4, exatamente pela falta de contentamento. Adúltero é quem não se contenta em casa, assim como o ganancioso é orientado pelo desejo de ter sempre mais, além do que já possui. O ganancioso não consegue viver com o que tem, mas acredita que só será feliz quando obtiver o que não tem. Mas por que o ganancioso age assim? A resposta está na última parte do versículo 5, que é uma citação de Deuteronômio 31, versículo 6. Pode ser que o amor ao dinheiro naquele lugar estivesse também ligado ao fato da perda de propriedade durante a perseguição. Dessa forma, alguém poderia achar o seguinte: se eu tivesse dinheiro, eu não teria passado por tudo aquilo. Estaria garantindo assim um futuro melhor para mim e para os meus, por causa do dinheiro. Queria ter mais dinheiro para evitar problemas. O dinheiro me salvaria. Será? Isso cria um duplo problema. Em primeiro lugar, elimina a segurança em Deus. Cadê a confiança em Deus? Desaparece quando alguém olha o dinheiro como seu salvador e coloca toda a sua esperança no dinheiro. E o segundo problema é que ser avarento só torna alguém ganancioso. E como se sabe, o ganancioso nunca tem, repito, nunca tem para dividir com o próximo. Então essa desculpa de ajudar a família, gananciosos não ajudam nem a família. E agora a terceira e última parte, confiando na promessa, versículo 6. O versículo 5 diz, porque ele tem dito, ou numa outra versão, porque ele mesmo disse. E como esta é uma palavra do próprio Deus, uma promessa do Senhor, o versículo 6 diz que isso dá segurança e confiança para dizermos o mesmo também. Então, o autor faz uma citação do Salmo 118, versículo 6, com algumas variações segundo a tradução grega, onde lemos: O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Em vez de confiar em riquezas que são abaláveis, que não vão durar, o fiel deve confiar no Senhor. Temos aqui duas verdades. A primeira, a ajuda verdadeira só pode vir do Senhor, ainda que ele seja temível. E a segunda verdade, o temor do Senhor produz no fiel uma confiança que faz com que ele perca o medo de outros seres humanos. Exemplo disso foram os pais de Moisés diante das ordens de Faraó. Confira isso no capítulo 11, versículo 23. Ou mesmo de Moisés,
diante da ira do rei. Ele não teve medo. Também no capítulo 11, versículo 27. Depois do que vimos, não podemos deixar esta passagem sem algumas reflexões. Há uma diferença entre os crentes de hoje e os de Hebreus. Deles foi dito que continuassem com a prática do amor fraterno. Hoje, a palavra deveria ser: passem a praticar o esquecido amor fraterno. Somos obrigados a isso? Não, nós não somos obrigados. Mas isso é o que se espera de verdadeiros cristãos. Então não é por obrigação, mas por definição. Cristão ama o próximo. E quem é meu próximo? Todo mundo. Afinal, temos de fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, como nos diz Gálatas capítulo 6, versículo 10, carta do apóstolo Paulo. Isso é ser cristão, é ser igreja de Cristo. Não devemos fazer o bem para ganhar alguém para Cristo, mas fazer o bem porque nós somos de Cristo. E como é que nós deveríamos levar adiante a hospitalidade hoje em dia? Olha, um modo muito interessante de praticarmos a hospitalidade é abrirmos nossas casas para grupos de oração e estudo bíblico. Receber em casa, abrir nossa habitação, é um modo de expressar o caráter de Deus, porque Deus, nosso Pai, nos recebe em sua casa. Ele abre suas portas para nós. E agora uma palavra não sobre comportamento, mas sobre identidade, porque tem a ver com quem somos em relação uns aos outros. Quando convivemos juntos em uma comunidade de fé, pode ser que percamos o objetivo e passemos a ver uma intimidade que não deveria existir. Não. Devemos ser lembrados de que somos irmãos e irmãs. Um irmão e uma irmã em Cristo devem se ver sexualmente neutros. Assim como é uma perversão um irmão ter desejos por uma irmã de sangue, do mesmo modo deve ser visto com irmãos espirituais. Tais práticas têm como alvo destruir um casamento e uma igreja, e pode ser uma impureza, ou seja, não tem nada a ver com a santidade de Deus. Lembre-se, Deus julga os que agem assim. O que é ganância? Ganância é a vontade de possuir tudo o que existe só para si próprio. Isso não é uma doença, apesar de que, pode se tornar uma doença. Na verdade, é um terrível pecado e surge da falta de fé em Deus, na falta de confiança nos cuidados de Deus para os seus filhos. Aliás, o ganancioso nem pensa em Deus, porque está muito ocupado pensando em si mesmo. Amor ao dinheiro é isso. Daí ser chamado na Bíblia de idolatria, como está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Confira. Só existe um remédio para a ganância: confiar em Deus, que torna corações generosos e fiéis. E o que é avareza? Avareza é sempre um medo de perder o que possui. Por isso, todo avarento tem medo de dar alguma coisa, mesmo que receba algo em troca. Fomos ensinados, nessa passagem, a não ter medo de seres humanos. Qualquer coisa que os humanos nos façam não pode nos causar medo, seja guerra, má administração, destruição dos bens naturais, roubo em grande escala, crime generalizado, quebra de todos os contratos legais e outras coisas mais. Isso não deve intimidar o crente em Cristo. E por quê? O motivo é que nossa confiança está no Senhor. Deus cuida de todos nós, os seus filhos, ou nos protegendo, ou nos defendendo. Enquanto seus filhos estão em suas mãos, essas mesmas mãos pesam sobre os seus inimigos. Sim, o Senhor é o Deus vivo, e você deve crer nisso.
Por isso, não pode haver pior lugar e melhor lugar do que as mãos do Senhor. O autor nos mostrou nessa passagem como ser agradecidos a Deus e ao mesmo tempo servi-lo, adorá-lo, de modo que o agrade. Vimos que isso acontece primeiro quando temos relacionamentos santos e duradouros com outras pessoas. Em segundo, quando temos envolvimentos pessoais com outras pessoas. E em terceiro, quando confiamos no Senhor, de modo a não termos medo daquilo que nos cerca, mas a confiarmos em Deus. Medo é um tipo de fé, só que com sinal invertido. Quem tem medo confia na força e no poder do problema, não em Deus. Mas quem confia no Senhor entende que não pode haver problema que venha sobre os filhos de Deus, que Ele mesmo não saiba ou não permita isso acontecer. Portanto, não temamos. Tenhamos fé. É isso. Esta aula ocupou-se em mostrar como ser agradecido a Deus e servi-lo, não do nosso jeito, mas de modo a agradar a Deus. O destaque foi para atitudes sociais como amor fraterno, hospitalidade e outras mais. A próxima sessão nos mostrará quais são as atitudes espirituais que agradam a Deus. Não desista! Estamos chegando ao fim desta corrida. E se você gostou desta ou de outra aula do canal e está motivado a se inscrever, você pode também apoiar esta iniciativa deixando um like e um comentário. Só isso. Mas não se esqueça de acionar o sininho para ser notificado das próximas postagens. Tudo de bom, Deus te abençoe e até nosso próximo encontro.